Olá pessoal, eu sou a engenheira Natália Campos e hoje a gente trouxe para vocês um vídeo um pouquinho diferente que é sobre reformas, que foi a reforma que a gente fez para os clientes mais complicados que nós já tivemos, que foram nós mesmos. Nós nos casamos faz 7 meses e um pouquinho antes do casamento a gente decidiu que a gente queria comprar um apartamento. No caso, como todo casal, no início da vida a gente não tinha aquele montante alto para investir, então a gente começou a procurar o que estava disponível e o que cabia no nosso bolso. E nós achamos esse apartamento, que ele era ótimo, ele tem uma ótima localização aqui na nossa cidade, mas a princípio ele tinha 3 quartos, que nós não precisávamos, porque nos planos estavam que seríamos só nós dois durante um tempo. Então a gente resolveu fazer uma reforma para atender às nossas necessidades, aquilo que a gente precisava. E é sobre isso que a gente quer falar para vocês, que a gente trouxe para vocês hoje. Uma reforma para deixar o seu cantinho, aquele lugar que você escolheu para viver sua vida, mais a sua cara. Falando assim mais por ambientes, a primeira modificação que nós fizemos foi tirar a parede da cozinha, que antes era uma cozinha fechada, tinha a porta, tudo, e nós preferimos fazer uma cozinha conjugada, dessa estilo americana mesmo, porque nós recebemos bastante gente, nós gostamos dessa interação, enquanto um cozinha, o outro pode ficar na sala e pode conversar, e a gente prefere isso, gosta bastante disso. Então, por isso foi a primeira modificação que a gente tinha certeza que nós queríamos que fosse feito. No caso, a cozinha ali, que é o que já está aparecendo aqui no fundo, era fechada, não tinha aquele balcão com as banquetas, e a gente já começou aí. Tiramos a parede, fizemos o balcão, e como o apartamento é pequeno, ajudou bastante na questão de lugares. Quando nós recebemos várias pessoas aqui, tem lugar para todo mundo sentar, não tem esse problema de ser só na mesa ou de ter que sentar a gente no sofá para comer e fica desconfortável. Então acaba a gente sentando no balcão, na mesa e em outros lugares tranquilo. Isso aumentou a possibilidade, tanto de pessoas que a gente consegue receber no nosso apartamento. Na cozinha, os móveis eles foram planejados porque a cozinha é pequena, não dava para colocar qualquer coisa ali. Os registros eram em lugares assim bem específicos, então a gente teve que contratar isso daí, esse serviço, né, para fazer o móvel certinho, que encaixasse. E o estilo do mobiliário foi no estilo escandinavo, que eu me inspirei, que era um estilo que eu tinha certeza que eu queria, que eu gostava bastante. Ele normalmente é mais visto com as cores entre o branco, o verde e o azul, que não são da minha preferência. Então sempre tem essa adaptação quando você vai fazer uma reforma. Mesmo que você goste muito de um estilo, não é necessário você seguir aquele estilo à risca. Dá para ser adaptado para o seu gosto, sem perder aquela pegada do design que foi escolhido. Logo depois que nós instalamos os móveis planejados, a parte que ficou aparente, logo acima da pia, não era um azulejo do meu gosto, não era algo que eu gostava, e como eu não queria quebrar, eu comprei pela internet mesmo uns tijolinhos resinados, que você encontra facilmente por aí, que são laváveis, e foi muito prático, foi uma economia ótima, não fez sujeira, só colei naquela parte que ficou aparente, porque todo o restante da parede foi coberta pelos móveis, e isso facilitou muito e ficou uma graça, ficou um charme. Na parte que foi feita para ser a sala, na planta inicial aqui do apartamento, era uma sala bem pequenininha junto com uma sacada. O que a gente fez? Nós tiramos a separação que tinha até a sacada e fechamos a janela. E decidimos fazer uma área gourmet ali, que é onde a gente colocou a churrasqueira. Aqui nesse prédio não tem o duto simples para saída de fumaça, por isso nenhum dos apartamentos foram feitos com churrasqueira a carvão. Um dos motivos que fizeram nós escolhermos o apartamento do último andar do prédio foi justamente a possibilidade de fazer uma churrasqueira a carvão. Foi conversado com o síndico, com o pessoal da construtora que fez o prédio. Nesse caso, acabou sendo mais fácil para a gente conseguir tanto autorização assim para mexer no telhado, para mexer na laje da cobertura, justamente porque eu como engenheira, eu sou responsável técnica pela empresa que fez a cobertura desse prédio. Então já tinha uma confiança a mais, eu já tinha contato com o pessoal da estrutura. Então a gente conseguiu furar a laje sem nenhum problema, nos certificamos que deu tudo certo. E caso haja possibilidade de você fazer isso na sua casa, no seu apartamento,
é sempre importante conversar com o pessoal da engenharia, porque tem muitos detalhes que têm que ser acertados quando vai ser feito esse tipo de coisa. A impermeabilização, a carga da laje de baixo, porque como não tinha antes a churrasqueira carvão, toda a estrutura dela tem um peso, e tem que ver se isso vai ser suportado pela laje embaixo. Também nesse espaço gourmet, junto com a mobília, junto com os móveis planejados, a gente colocou uma mesa que chama Mesa Murphy, que ela vira um armarinho, que a gente usou como um armário de copos, tipo uma cristaleira. E justamente por ter pouco espaço e gostar de reunir bastante gente, a gente optou por essa mesa. Ela abre, fica perto da churrasqueira, fica super prático e cabe mais gente, como eu falei anteriormente, que já que a gente gosta de receber pessoas, são mais lugares, é mais comodidade e ficou um negócio bem legal também, que super prático e ajudou bastante a gente nisso. Depois então que a gente transformou essa área que deveria ser a sala, que foi feita para ser a sala a princípio, numa área gourmet, nós tiramos mais uma parede, nós desfizemos um quarto, um dos 3 quartos que tinha aqui no apartamento, e fizemos a nossa sala. No caso, foi necessário quebrar a parede da lateral e a parede daqui de trás, e além disso, nivelar o gesso, porque tinha um desnível entre um quarto e a área que seria a sala e a sacada. Assim, todo o gesso dessa parte aqui precisou ser trocado. Como nós tiramos várias paredes daqui de dentro, o piso dessa área também já não dava mais certo. O desenho não batia e tinha um pequeno desnívelzinho entre uma área e outra e por isso precisou ser trocado também. No caso, o piso que já tinha no apartamento antes era um piso interessante, nós gostamos dele e por isso nós não quisemos trocar de tudo. Trocamos só dessa parte que nós mexemos, que nós tiramos as paredes mesmo. Por isso, quando nós fomos escolher o piso, o tom dos móveis que eu sabia que eu queria era no tom de cinza. E o tom do piso que já estava no apartamento era bege. E teve essa briga de cores. Lá na loja nós encontramos um piso que ele é um meio termo perfeito entre o cinza e o bege. Nesse caso era um porcelanato retificado, que não era muito caro, cabia no nosso bolso, porque a gente estava procurando também economia, a gente não estava esbanjando nada. E devido à decoração que foi feita em volta, todos os outros revestimentos, os móveis e tudo, quando você olha a composição completa do ambiente, o cinza prevalece. O piso ele fica mais cinza do que bege. Mesmo assim, na parte onde esse piso novo encontrou com o piso antigo, com o piso bege que já estava no apartamento, não ficou desencontrado essas cores. Uma outra modificação que a gente fez aqui que ajudou muito a gente, que salvou a nossa vida, foi a ideia de uma arquiteta que é parceira nossa, a Isis Moreski, que foi perfeita para as nossas necessidades, para aquilo que a gente precisava. No quarto que nós usamos, que é a suíte do apartamento, ele é muito pequeno e não cabe a cama que a gente tinha e um guarda-roupa. Por isso, o que nós fizemos? Nós construímos essa parte que ficou como uma espécie de um closet. Um guarda-roupa que não tomou muito espaço do resto da casa, já que tinha menos paredes na área comum. Nós fizemos as paredes de gesso acartonado, nós tiramos a porta que estava no quarto e colocamos no alinhamento que ficou sendo desse closet. Dentro nós fizemos as prateleiras todas de ferro e madeira, e organizamos nossas roupas ali. No terceiro quarto aqui do apartamento, nós fizemos nossa área de trabalho, nosso home office, e os 2 banheiros, eles são mais simples, mas nós não precisamos mexer. Eles estavam bem ok com o que a gente queria, com o que a gente precisava. No final, mesmo tirando parede, colocando parede, o resultado foi um apartamento que aparenta ser bem maior do que ele realmente é e sem deixar de ser aconchegante. Sobre essa reforma, da minha parte seria isso. Se você gostou, você acompanhe os próximos vídeos, que o Denis vai mostrar a modelagem no Revit, de como era antes, de como tá agora, os quantitativos que foram feitos que ajudaram na hora da compra do piso, dos revestimentos, para não faltar e não ter desperdício. E se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato com a gente pelo Instagram, que a gente vai responder, te dar dicas, o que mais a gente puder fazer.